Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Lucas 5 e versículo 12, por favor. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse isto a ninguém, mas disse a ele: Vá mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta tua purificação, conforme Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Eu quero usar como tópico nessa noite, pregando sobre Senhor, se quiseres. Não é um termo maravilhoso? Senhor, se quiseres. Se quiseres. Ele não duvidava que Jesus podia. Ele não tinha certeza se Jesus iria. E ele estava para ser surpreso. Glória a Deus. Senhor, se quiseres, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te amamos. E Senhor, eu peço para que o Senhor nos ajude a compartilhar o pão da vida, a levantar a tua palavra e glorificar a Cristo. Pai Celestial, nos ajude a fazer isso, por favor. Venha ungir as pessoas para ouvir e receber da tua palavra. E Senhor, eu peço no nome mais santo de Jesus, te dando glória e honra. E todos dizem amém e amém. Napoleão, há algum tempo atrás, eu visitei sua tumba ali em Paris. O homem que queria conquistar o mundo, que falaram que era um dos maiores guerreiros que já viveram. Napoleão. Quando ele foi preso e enviado para a ilha de Santa Helena, olhando para a grandiosidade do Oceano Atlântico, um repórter estava entrevistando ele e perguntando ele a respeito do destino de nações, a respeito de quão perto ele chegou de conquistar o mundo daquele dia, mas foi derrotado em Waterloo por Wellington, o general britânico, ou almirante, devo dizer. E no curso da entrevista ele perguntou: Senhor, você acredita que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos? E o repórter disse que ele olhou para aquelas ondas por alguns segundos, depois respondeu para o homem assim: Meu senhor, você pode ir para todos os reis da Europa e mencionar o nome de Jesus, e eles vão abaixar a cabeça e respeitar. Vá até os milhões, as massas, as multidões, e mencione o nome de Jesus, e eles vão se levantar, independente de quem sejam, prestar atenção e abaixar a cabeça com respeito. E você me pergunta se Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? Nenhum homem morto podia receber esse respeito. Glória a Deus. Como alguns de vocês já andaram como Jesus andou, andaram onde ele andou e nos lugares onde ele fez seus maiores milagres. A primeira vez que eu e a Francis fomos até Israel, nós saímos de Nazaré e estávamos indo para o Mar da Galileia. E nós chegamos ali no topo de alguns montes, aonde podia se ver o Vale da Galileia.
E ali estava o mar da Galileia, mais ou menos 7 milhas de largura e 14 milhas de longitude. E eu fiquei de pé ali, meio que chocado, porque o Espírito Santo desejou que o ministério do Mestre, a maioria deles ocorria ali em volta daquele lago que naquela época era feito de cidades. E aonde o Espírito Santo queria ele que ele apresentasse a si mesmo como o Messias de Israel e o Salvador do mundo. Eu sempre me perguntei como ia ter sido escutá-lo em pessoa, e um dia eu vou escutá-lo em pessoa. Glória a Deus. Nós vamos um dia. Ele era tão cheio do Espírito Santo que não havia nenhuma obstrução ali para atrapalhar o fluir do Espírito, nenhuma. E ele era ungido com óleo de alegria sobre todos os seus irmãos. Quando ele falava, até mesmo seus inimigos, quando voltaram para falar, olha, homem nenhum falou como ele. Glória a Deus, glória a Deus. Ele falou com milhões de milhões. Ele falou com você. Existem vocês aqui nesse lugar que estariam mortos e no inferno nessa noite, mas você conheceu a Jesus Cristo nesse caminho da vida, e Ele mudou você, e você nunca mais vai ser o mesmo. Ele falou com você. Bem, eu não ouvi uma voz. Bem, você foi salvo. Glória a Deus. E Ele falou uma palavra que te deu vida eterna quando você acreditou. E Ele vai para uma certa cidade. O Espírito Santo não nos deu o nome dela. Entenda o seguinte: Jesus não foi a lugar nenhum, a não ser que o Espírito Santo o mandou ir ali. Ele não fazia nada a não ser aquilo que Deus o Pai mostrava a ele a fazer. Eu disse nada acontecia por chance, nada era um acidente, tudo era guiado pelo Espírito de Deus. E havia um leproso. Lucas diz que ele era cheio de lepra nessa cidade. E você precisa entender o que a lepra era naqueles dias. E eu vou falar disso um pouco mais aqui a alguns momentos. Mas por que é que Jesus veio até ali? Não há nada que nos diz que ele fez nada mais. Mas havia um leproso ali. E havia um leproso que estava clamando em seu coração. Veja bem, como leproso, ele era tirado do meio do público, ele não podia, de acordo com a lei de Moisés, ele não podia chegar mais perto do que 100 pés de qualquer pessoa. E ele quebrava a lei, ele podia ser apedrejado até a morte. Então, como é que ele ouviu falar de Jesus? Como é que esse homem foi tirado da sociedade ali perto daquela pequena cidade que ele vivia? Orando para que alguém o trouxesse comida para comer. Ele estava cheio de lepra. Qualquer lugar que você estivesse em Israel naquela época, o nome de Jesus e os milagres que ele estava fazendo estavam nos lábios de toda pessoa naquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Eu digo, eles estavam falando a respeito dele abrir os olhos dos cegos, fazendo aleijados andar e até mesmo ressuscitar os mortos.
de alguma forma chegou até o ouvido desse leproso, que se ele fizesse isso, ele podia curar as pessoas da lepra. E eu quero te dizer uma coisa: existem milhões no mundo inteiro. Alguns deles vivem tão distantes que não há caminho aonde eles vivem, na América do Sul, na América Central, onde quer que eles estejam. Mas esse evangelho de Jesus Cristo, através daquela câmera de televisão, vai para aqueles que estão famintos a Deus. Você está me ouvindo? Eu quero repetir: eles não conhecem, mas no coração deles, que estava quebrantado porque a vida tinha machucado eles, eles clamavam por algo acontecer. E o Senhor escuta todo clamor nesse mundo. Glória a Deus. E Ele vai mover os céus e a terra para levar o evangelho a eles. Aleluia, ao Cordeiro. Nós tentávamos, tentando traduzir toda a língua. Você pode fazer isso com 1 hora por semana, mas não dá para fazer 24 horas por dia, 7 horas por semana. O custo é muito, muito alto e você não pode fazê-lo. Então, alguém pode dizer: o Senhor vai te dar o dinheiro. Então tá bom, da próxima vez que eu precisar eu vou a você, tá? Muitos de vocês aqui, sabe, dão conta de gastar alguns milhões de dólares sem problema nenhum. Mas o Senhor me disse, Ele disse, e nós temos um livro ali que diz quantas pessoas falam inglês em todos os países do mundo. E disse: se a porta abrir, entre nela. Eu não acho que você ouviu. Se a porta abrir, entre nela, porque há uma alma clamando em algum lugar, há um coração quebrantado buscando você, há uma pessoa que está dizendo: tem misericórdia de mim, Deus. Eles não sabem como orar, eles não entendem, mas o coração deles está clamando a Deus. E ele disse: há alguns naquele país que falam inglês, que estão salvos. Não são muitos, mas poucos. Nós recebemos cartas de todo o país muçulmano do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo não tem todos eles. Eu disse que o diabo não tem todos eles. O diabo não tem todos eles. E ele disse: comece a passar o programa. Então, os poucos que estavam salvos vão ouvir. Eles vão assistir, sim. Eles vão assistir. E ele disse: eles vão levar a mensagem da cruz a outros. Então, muitos que não eram salvos começarão a assistir e vão ser salvos. E eles vão começar a pregar o evangelho para a sua área, onde quer que eles estejam. Essa é a razão pela qual nós passamos em todo o país do mundo nesse momento. Estamos traduzindo para a Pérsia, e isso passa no Irã. Glória a Deus, eu disse glória a Deus. O diabo pode construir uma parede, mas não pode construir um teto. Você pode dizer: você está traduzindo para a Pérsia, é a língua dos iranianos, do pessoal que é iraniano. Eles não são árabes, eles são persas. Se você tem um tapete persa na sua casa, eles que fizeram. Eles odeiam a Israel, eles odeiam os Estados Unidos. Estão tentando desenvolver uma bomba atômica. Eu quero dizer que nós estamos fazendo tudo o que podemos para parar, mas eu duvido disso. Mas Israel está fazendo tudo o que eles podem para pará-los.
Eu quero te falar, o Evangelho de Jesus Cristo vai fazer mais em algumas pessoas para parar os poderes das trevas do que qualquer outra coisa que o homem pode fazer. Glória a Deus. Você é tão tolo de pensar que o programa de vocês vai entrar no Irã e ter algum impacto neles construindo uma bomba atômica? Não. Eu acho que vai entrar no Irã para parar e eles não vão mais construir uma bomba atômica. Porque não há poder como o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não há autoridade como a autoridade do Espírito Santo. O Senhor me disse em 1919, não, que 1919? 2000, eu não sei que ano foi. Que ano que foi mesmo? Louvado seja Deus. Você disse que é 2007, não, você tá ruim igual eu, viu? O Senhor me disse, mais ou menos em 2010, Ele disse: eu vou abrir aquelas portas, escancarar. Glória a Deus. E essa porta que está escancarada inclui toda a alma que está clamando a Deus lá fora, que quer o Senhor, que tem um coração quebrantado, que está preso pelos poderes do pecado, preso pelos poderes das trevas. Só uma coisa que pode libertá-los, e é Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Mas Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda liberta. Glória a Deus. Então esse leproso, eu não sei o que ele disse em seu coração, mas eu tenho certeza de que quando ele ouviu a respeito de Jesus, que ele pensou: meu Deus, que ele venha nessa direção. Oh meu Deus, ele era um leproso que não podia ir até onde Jesus estava, mas Senhor, ajude que ele venha na minha direção. Eu tenho que te dizer, eu não podia ir onde ele estava, então ele veio até onde nós estávamos. Glória a Deus. Ele veio aonde nós estávamos, cheio de lepra. E Lucas disse: a lepra no Velho Testamento, e aquilo era nos tempos do Velho Testamento, quando Jesus estava aqui, e eles operavam totalmente debaixo da velha aliança. Mas o leproso era um tipo de doença, de lepra era um tipo de pecado, era um tipo de transgressão, de iniquidade, era um exemplo daquele terrível cativeiro das trevas. A lepra que naquela época ia comer as extremidades do corpo físico. Era algo comum para que metade do dedo caísse da mão do leproso, os dedos dos pés caíssem. E Lucas disse que ele estava cheio de lepra, as orelhas talvez caídas. Mal dá para imaginar o horror disso tudo. O nariz começava a cair. Quando qualquer pessoa chegava mais perto, como 100 pés dali, o leproso tinha que gritar: lamei, lamei, lamei. É a palavra para sujo, impuro, impuro. Eu tenho que te dizer algo que vai fazer com alguns de vocês fiquem nervosos. E se eu não fizer isso, eu não estou ganhando meu dinheiro. Se alguém te perguntar se você está salvo, você falar: eu sou batista, realmente você está dizendo impuro, impuro, impuro.
Se alguém te perguntar, você é salvo, você fala, eu sou membro da igreja Centro Familiar de Adoração. Impuro, 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 é isso que você está dizendo? Espera aí, irmão Suega, nós acabamos de fazer parte da sua igreja. Não, não, não. Eu estou dizendo, o Centro Familiar de Adoração, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, elas não podem salvar sua alma. E é uma doença terrível. Escute com cuidado. O pecado é a causa de todo o problema do mundo hoje. O pecado. Você está me ouvindo? É a causa do que está acontecendo ali em Ferguson, no Missouri. É a causa dessa terrível bagunça aqui no Iraque, onde estão cortando a cabeça das pessoas. O Papa não está certo a respeito de muita coisa, mas ele estava certo quando ele falou: você não pode levar a sua religião à frente matando pessoas. Ele está certo. E o pecado é o problema. Você quer dizer, isso é, aquilo não é, aquilo é. Sabe, a psicologia humanista diz, não, é o ambiente. Eles dizem, não, é a associação. É isso que causa o problema. Mas qual foi o problema de Judas? Ele estava no melhor ambiente que o ser humano podia estar. Ele estava se associando com o melhor grupo de pessoas que o mundo já tinha visto. Não, o problema é o pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência à palavra de Deus. É uma desobediência da palavra. E o Lauren disse nessa manhã, o Doni disse quarta noite. Bem, eu quero dizer isso antes de repetir o que eles disseram. Só existe uma solução para o pecado. Somente uma. E é a cruz de Jesus Cristo. E sabe, tem que entender que o problema é o pecado. E a única cura, a única esperança é a cruz de Jesus Cristo. Não há outra esperança, outra resposta para o pecado. Somente a cruz. Imagine só, se isso for verdade, e eu aposto a minha alma nisso. Se você acha que há alguma outra esperança, por favor me diga. E é o pecado. E a única solução para isso é a cruz. E se isso for verdade, e é verdade, então por que é que todo pregador na nação não está pregando a resposta, a solução? Nós temos, sabe, pessoas, milhares de pessoas nos dizendo qual é o problema, mas eles nunca dizem qual é a solução, a esperança. A cura é Jesus Cristo e Ele crucificado. A resposta é Jesus Cristo e Ele crucificado. Milhares de pregadores, e eles estão pregando a evolução moral. Bem, como assim evolução moral? Evolução moral através da sua própria habilidade, porque existe um rei em você, um campeão dentro de você, em algum lugar aí. Interessante. Há um campeão em você. E se você fizer algumas coisas, você gradativamente vai melhorar e melhorar e melhorar. Mas nunca funciona. Sim, eu vou admitir, nós precisamos melhorar, mas só há uma solução. E todos vocês me escutem, Assembleias de Deus, me escutem, Igreja de Deus, me escutem, batistas, me escute, pregador. Só existe uma resposta para o pecado, e é Jesus Cristo e Ele crucificado. Eu quero que
isso seja entendido. E se você pensar nisso por um momento, você começa a entender que isso é verdade. E se isso for verdade, por que é que a igreja não está pregando a cruz? Paulo disse: porque a pregação da cruz para aqueles que perecem é tolice, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe, você está dizendo então que vocês estão tentando roubar essa frase, mensagem da cruz? Não roubamos, não. Nós tiramos da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Paulo escreveu e disse: porque a pregação da cruz, a palavra pregação aqui no grego é logos, que significa mensagem ou palavra. Eu não sei porque o pessoal da versão King James traduziu a pregação, não sei, mas devia ter sido traduzido: porque a mensagem da cruz, para aqueles que estão perecendo é tolice, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero dizer o que o Loen e o Doni disse. O meu neto, ele pregou muito ontem à noite, não pregou? Glória a Deus, glória a Deus. Eles têm, sabe, sempre é a igreja que está tentando descobrir o que fazer com o pecado. Eles têm todo tipo de ideia ridícula. Sabe, a psicologia humanista é a maior resposta que a igreja tem. Você precisa de ajuda profissional. Eu olho para você e te falo: olha, não vale nada fazer isso, tá? Pedro disse que o Senhor nos deu todas as coisas no que diz respeito à vida e piedade, para que a igreja não somente pregue a cruz, tente desenvolver outras coisas para responder o pecado, o problema do pecado. Agora, o pecado é mais do que um sentimento, é um espírito, e Satanás e todo anjo caído está por trás disso. Paulo diz que ainda que nós vivemos na carne, não batalhamos segundo a carne, porque as armas que temos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir qualquer imaginação e coisa que tenta se exaltar contra o conhecimento de Deus. E eles tentam falar do pecado com várias maneiras. Provavelmente a maior maneira é o que eles chamam da doutrina da palavra da fé, que nunca foi mencionada. Nunca mencione o pecado, é o que eles dizem. Agora, isso é estranho quando Paulo mencionava 17 vezes somente no 6º capítulo de Romanos. Mas é claro, se Paulo sabia o que ele soubesse, ele não ia ter feito isso. Não, o Espírito Santo fez com que Paulo e todo escritor da Bíblia escrevesse exatamente o que ele queria que eles escrevessem. O outro grupo está bem perto disso. Veja bem, o povo da palavra rema diz: nunca mencione o pecado. Se você não mencionar, bem, você não vai pecar. Esse é um conceito interessante. E se você mencionar, isso vai fazer com que você peque. Paulo estava em apuros então. Isso não é a coisa mais burra. Você vai desenvolver uma consciência pecaminosa, então isso vai fazer com que você peque. Não acredite nessa tolice, não acredite nessa coisa boba. E outra coisa que está aparecendo hoje em dia é que, como Lauren disse de uma maneira muito boa nessa manhã, que se você pecar, ignore. Apenas ignore. E
o Espírito Santo, ele nunca convence, eles dizem, não convence nenhum crente do pecado. Ele vai convencer o pecador, mas não o crente. Bem, quando o crente peca, ele já é um pecador, não é? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a iniquidade. Agora escute, aqui está o perigo disso tudo. Algum dos perigos. Quando a voz do Espírito Santo, que todas as vezes vai convencer do pecado. Todos vocês aqui sabem, amigo, você pode levantar a sua voz, sabe, gritar com a sua esposa, e o Espírito Santo vai falar: não, você não devia ter feito isso. E não olha para mim como se você fosse um cachorro olhando para aquele pudim de chocolate. Bem, eu nunca gritei com a minha esposa. Bem, agora você também está mentindo. E você vai chegar ao lugar, e a maioria de vocês está nesse lugar agora, que o Espírito Santo vai convencer você até mesmo pela menor coisa que você faz. Estou falando sério. Ele vai te guiar a toda a verdade. E Ele vai convencer você quando você está indo no caminho oposto da verdade. Agora, se nós ignorarmos a isso, vez após vez, de acordo com esse ensino, e você nunca confessa diante de Deus, sabe, confessar está dizendo a mesma coisa que Deus diz a respeito do pecado. Entenda isso. E confessar o pecado te ajuda a entender quão ruim isso é. Veja bem, mas se você ignorar o Espírito Santo vez após vez, ele vai sair depois de um tempo, e você então está em apuros. Glória a Deus. Eu quero o Espírito Santo, que Ele guie todos os meus passos, que Ele guie todos os meus caminhos. Eu quero que Ele me diga quando estou errado, eu quero que Ele me diga quando estou certo. Glória a Deus. E esse leproso, ele não tinha que fazer isso, ele podia ser apedrejado até a morte pelo que ele fez. Ele viu a confusão ali e pediu a alguém que estava perto, gritando para eles: quem é? O que é? E eles disseram: é Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu, agora ele ficou louco. Quem você disse? Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Ele esqueceu sobre a lei de Moisés, ele esqueceu das governanças, e ele foi até Jesus. Então estava tão perto que Jesus podia tocá-lo, e ele o tocou daqui a pouco. E ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Agora, ele usando a palavra Senhor, mostra que, ainda que ele era um leproso, ele tinha algum conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra Senhor significa Deus da aliança. Aleluia. E o Senhor tinha dito a Moisés há muito tempo atrás, quando saíram do Egito, ele disse: se você me seguir e eu me obedecer, eu não vou deixar nenhuma das doenças que veio sobre os egípcios em você. Glória a Deus. Esse leproso devia ter se lembrado disso, da aliança. Nós temos hoje uma aliança melhor, baseada em promessas melhores, a nova aliança que é Jesus Cristo,
Jesus Cristo é a nova aliança. A cruz é o meio daquela aliança. E eu quero que você saiba que é uma aliança que vai te dar tudo que você precisa. Eu fui criado em uma igreja que dizia que era errado, sabe, que um irmão de Deus era um pastor ali, mas era errado aquilo que eles pregavam. Deus abençoe Israel financeiramente, eles diziam, mas Ele não vai nos abençoar financeiramente, só vai nos abençoar espiritualmente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que essa nova aliança inclui tudo o que nós precisamos. Sabe, você ouviu o que eu disse? Eu disse que essa nova aliança, eu fiz uma aliança com o meu Senhor. Eu estou na aliança, você está na aliança. Foi estabelecida no Calvário. E quando eu aceitei a Cristo, eu vim para a aliança. Eu acredito que Ele vai te abençoar financeiramente. Veja bem, aquilo ali, está vendo? Aquela câmera, aquilo ali, na verdade não é uma câmera. Aquilo era um Porto Spectamentalizer, que diz quanto dinheiro você tem no seu bolso. Oh, glória! Agora não vai pular no cara que está atrás da câmera não, viu? Anos eu tentei entrar na estação de rádio, anos atrás aqui em Baton Rouge, e eles não queriam receber nenhuma estação evangélica. Então eu fui, era uma rádio que era AM ainda, que tinha falido. Então eu determinei comprá-la. Isso faz 25 anos atrás, talvez 30 anos atrás. Então, o quê? Sim, Deus, eu sei que Ele é meu, eu sei, mas... Então nós fomos para Washington e eu fui ali para o escritório do FCC, fizemos isso, aquilo outro, liguei para senadores e liguei para o senador Rossolon. Ele era senador naquela época, ele era a cabeça, ele era o homem mais poderoso em Washington, e ele disse: pregador, eu faço o que eu puder para te ajudar, mas sabe, não tinha muita coisa que ele podia fazer. Então eles tomaram a decisão e disseram: nós vamos abrir aqui a rádio para leilões. As pessoas podem fazer apostas e quem fizer a maior oferta vai ganhar, mas nós não podemos passar de $80 mil. E era uma conclusão então de que vão ser 2 ou mais pessoas que vão fazer a mesma oferta, que era $80 mil. E o leilão foi aqui no negócio do juiz, na Câmara do Juiz. E eu me preparei para ir ali naquela manhã, e o Senhor falou comigo. Ele falou: você sabe que realmente nós temos mais do que o mundo. O Senhor nos guia e nos dá direção. Ele disse: vá até o banco e pegue $100 mil. Agora, $100 mil era muito dinheiro, naquela época era muito dinheiro. E ele disse: pega $100 mil. Ele falou: vá até o banco e pega $100 mil. E foi o que eu fiz. Coloquei aqui do lado de dentro do meu casaco. Cheguei ao lugar, o juiz leu todas as coisas e tinha mais um cara ali fazendo o lance dele. Só tinha 2 pessoas ali. Então ele deu o lance de $80 mil e eu dei o lance de $80 mil. Então eu olhei para ele, eu olhei para o juiz e eu falei: bem, ele apostou $80 mil, eu fiz com que um advogado local de Washington vieram ali, eu falei: ele deu $80 mil, será que ele tem $80 mil?
E o meu advogado começou a me cutucar e falar: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E eu ignorei ele e eu disse: bem, ele está falando a respeito de fazer um lance de 80 mil, ele já fez aqui. E quando falar, vamos colocar o dinheiro na palma da mão, e se ele não tiver, o que é que você vai fazer? Ele olhou para aquele homem e falou, e meu advogado falou: fica calado, cala a boca. E ele disse: você tem 80 mil dólares? E o homem começou a, puxar e falou: não, mas eu posso pegar. Eu falei: ele disse que pode pegar, mas muita gente fala muita coisa, né? E eu estava me perguntando quando eles iam acordar, e o juiz falou assim o seguinte: será que você tem 80 mil dólares? Aleluia! Será que você tem 80 mil dólares? E então, foi um momento tremendo, um momento maravilhoso. Eu peguei aqui, coloquei 100 mil dólares na mesa, e o outro homem disse: eu estou no lugar errado, eu preciso ser um pregador. E ele saiu dali. Glória a Deus. E nós temos a rádio. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E eu posso pregar mais 30 minutos, mas eu vou deixar isso quieto, meu tempo acabou. Mas Jesus disse: quero. Seja limpo. E ele o tocou, e você diz: ele quebrou a lei quando ele tocou o leproso. Não, ele não quebrou. No grego, quando ele disse: quero, fica limpo, a mão dele estava a caminho dele, a sua palavra o curou. Glória a Deus. E quando ele o tocou, ele não tocou um leproso, ele tocou alguém que tinha acabado de ser limpo. Glória! Eu não sei, Lucas diz que ele era cheio de lepra, mas se ele tinha dedos que tinham caído, eu garanto a você que o Senhor colocou aqueles dedos no lugar. Aleluia. Foi no país do Paquistão. Toda cidade tem o nome de algo no Islã. Islamabad é a capital, eu acho. Uma família rica em Islamabad, que tinha uma filha que era aleijada e não conseguia andar. As pessoas precisavam de uma enfermeira, ficava com ela 20 enfermeiras, 24 horas, uma enfermeira 24 horas por dia, que tinha que ajudar quando ela andava. Um dia ela falou: papai, será que Maomé pode me curar? E ele disse: claro, filho, ele pode sim. Quando é que ele vai fazer isso? Nós vamos para Meca e nós vamos ali nos alinhar com as milhares de pessoas que estão ali. Eu quero que você beije a pedra ali em Cabá, e quando você beijar aquela pedra, você vai ser curado. E eles foram para Meca, entraram na fila e ela estava em uma cadeira de rodas. E finalmente, depois de ficar na fila por horas, chegou até aquela pedra e a beijou, mas não houve cura. Com o coração partido, ela falou: papai, por que eu não fui curada? Ele disse: eu não sei, querida. Mas eu sei, porque as pedras não curam ninguém. Ela voltou para casa. Ela estava lendo em algum lugar do Alcorão que diz que havia um homem que o nome dele era Jesus e ele saía curando. É só isso que diz, só isso. E ele curava os doentes, mas foi o suficiente. Ela clamou: meu pai, esse Jesus que o meu povo não gosta dele, diz aqui nesse livro que ele cura o doente. Glória a Deus. E ela se ajoelhou e disse: Senhor,
eu estou te pedindo para me curar. Uma garotinha muçulmana que não ia permanecer muçulmana por muito tempo. Ela se levantou, foi para a cama, e no meio da noite o quarto se acendeu, literalmente como se alguém tivesse ligado a luz. E ela se assentou na cama, e ela viu 13 homens de pé no quarto dela. 13 homens. E ela disse: eu sabia que o no meio era Jesus. Eu sabia que era Jesus. Aleluia. E ele disse para ela, ele nunca se introduziu, ele apenas disse para ela: se levante e anda. E ela disse: Senhor, eu não consigo. E ele disse: se levante e anda. E ela teve uma dificuldade, pegou as mãos e jogou as pernas do lado da cama, e ele disse: se levante e anda. Glória a Deus. Ela deu um passo, e depois o segundo passo, e depois o terceiro passo, e daqui a um tempo ela estava correndo no quarto, e a enfermeira entrou no quarto e disse: mas o que é que está acontecendo aqui? E ela estava andando, correndo, pulando, gritando. E ela disse: você não tem como fazer isso. Eu tenho sim. Mas o que aconteceu com você? Deixa eu te dizer. Jesus Cristo veio nesse quarto e Ele curou as minhas pernas, e essa é a razão pela qual posso andar. A família dela ficou cheia de alegria, começaram a convidar pessoas, e ela falava a eles o que eu acabei de dizer. E um pouco depois o irmão dela disse: olha, querida, estamos muito felizes que você foi curada, mas você não pode mais falar nada de Jesus, tá? Você não falou nada de Maomé. E ela disse: Maomé não me curou, Jesus Cristo me curou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, mais belo entre os milhares, a estrela da manhã, Jesus me curou. Finalmente eles disseram: olha, você precisa parar. Você não pode falar mais nada a respeito de Jesus. Fale de Maomé, mas não fale de Jesus. E ela disse: bem, se vocês quiserem me matar, podem matar, porque enquanto alguém ali puder ouvir, eu vou falar com eles o que Jesus fez por mim. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. I said, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Well, He healed my body and He saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Oh, well, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Stop and let me tell you what the good Lord set me free. Well, He healed my body and He saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord. One more time now. Oh, well, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Stop and let me tell you how the good Lord has set me free. Well, He healed my body and He saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Ô, glória! Em algumas semanas eles falaram assim: sai de casa. Falaram para ela: você não pode mais ficar aqui se falar de Jesus. Ela foi embora. Bem, ela foi até
um convento metodista que estava ali por perto. E ela ainda está falando para pessoas a respeito de Jesus e o que Ele fez por ela. Senhor, se quiseres, eu te falo, olha, eu não vou segurar você mais, mas eu quero que você simplesmente levante suas mãos e espere só um momento. E eu quero que você agradeça a Deus pelo privilégio que temos de levar essa mensagem para o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus liberta e Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Pai Celestial, te agradecemos por esse privilégio que temos hoje de fazer o que estamos fazendo pelo Senhor, pela graça de Deus. E Pai, eu te agradeço por abrir as portas. Nos ajude para sermos sempre fiéis e sempre verdadeiros a seu evangelho e a sua palavra. E eu peço em nome de Jesus, amém. Oh, well, stop. Cumprimente a pessoa do seu lado.